Bom, pessoal, a gente vai dar início, aliás, vai continuar, né, a nossa conversa aqui de projeto terraplenagem. Hoje a gente vai tratar especificamente do chamado quadro de massas, né, o quadro de Bruchner, como alguns também chamam aqui. Vocês vão ver que, a partir do que a gente viu até então, do que vocês acabaram de fazer aí nos testes, né, espero que vocês tenham conseguido fazer bem aí, depois a gente vai dar um retorno a respeito desse e dos outros testes também. A gente vai conseguir, a partir das áreas e dos volumes acumulados, tentar encontrar, né, um dispositivo, um ferramental, que seria justamente o diagrama de Bruchner de massas, que vai nos orientar com relação a essa movimentação de terra. Tá? Então, a gente viu as áreas, como calcular as áreas das seções transversais, os volumes entre seções transversais, então a gente consegue diferenciar os volumes de corte e aterro, né, aplicou os fatores de conversão, sabe que o solo aumenta de volume, tem que calcular ali um número de viagem, certamente, precisa corrigir esse aterro, né, para poder encontrar ali através do fator de homogeneização, enfim, os fatores de conversão nos orientam com relação a essa quantidade de solo, né, de terra que tem que ser movimentada. Então, a gente vai mostrar como é que a gente constrói o diagrama de massas, tá, um quadro de massas, para poder chegar efetivamente no que se chama de diagrama de massa, né? E como eu já disse em aulas anteriores, certamente deve ser, ou eu considero como sendo o ferramental mais importante que a gente tem dentro dos projetos de terraplenagem, que uma vez conhecido o diagrama, a gente conhecer as propriedades que esse diagrama tem e tentar trabalhar uma forma efetiva, né, de viabilidade técnica e também econômica, a gente vai mexer com isso mais à frente, quando trabalhar aqui a linha de distribuição econômica, os momentos de transporte, a gente tem como ter uma definição adequada com relação a essa movimentação de terra, tá? Eu vou projetar aqui o slide, já coloquei lá para vocês também no SIGA, e aí vocês podem ficar à vontade para perguntar, para questionar, tirar dúvida. Então, vou mostrar aqui o quadro, na sequência o diagrama já construído, tá? E depois a gente encerra com um exercício para fixar, depois a gente retoma, tá? Então, vocês vejam como é que a gente constrói, e depois lá no exercício a gente fixa e tenta retomar mais à frente esse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Então, o diagrama de massas, que a gente vem comentando, ele vai nos mostrar a distribuição dos materiais escavados, tá? Ele vai facilitar essa nossa análise dos materiais escavados, para nos orientar com relação aos volumes, né, aí movimentados de corte e aterro, e também já nos dá uma orientação com relação à necessidade ou não, por exemplo, de bota fora e também de empréstimo. Esse diagrama propriamente dito, ele é feito a partir de um chamado quadro de massas, quadro de Bruchner, quadro de volumes acumulados, vocês vão ler isso ou escutar isso de diversas fontes, né, vamos chamar aqui de quadro de massas ou quadro de cubação também, como queiram. E ele pode ter diversas configurações, tá, pessoal? Dependendo do projeto que vocês trabalhem, do contratante, da obra, ele pode ter algumas configurações distintas dessa que está apresentada aqui. Essa que a gente vai trabalhar, que eu sugiro que vocês trabalhem, ela tem tudo que é necessário para a construção de um diagrama de massas. Então, esse quadro de massas ele tem 9 colunas. A primeira coluna tem todo o estaqueamento dos pontos, onde as seções transversais foram levantadas. Sejam seções inteiras, sejam seções fracionadas, vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai mostrar um exemplo, tem 2 estacas fracionadas aqui no nosso exemplo, então, se eu tiver lá 20 quilômetros, 30 quilômetros para implantar, eu vou ter que colocar o estaqueamento, estaca a estaca, e mesmo aquelas estacas que não são de seções, né, inteiras ali, mas que tenham estacas fracionadas, vão ter que entrar também nesse pacote. A segunda e a terceira coluna dizem respeito às áreas de corte e aterro, retirada das seções transversais, né, que a gente viu em aulas anteriores, calculada ali pelo método geométrico, pelo método computacional, então ela vem para cá, seja ela plena plena de corte, plena de aterro ou mista, ela vai ter que entrar nessa configuração e apresentada aqui. A coluna 4 diz respeito aos volumes de corte entre seções consecutivas. A coluna 5 diz respeito aos volumes de aterro entre seções consecutivas. A gente vai calcular pela fórmula das áreas médias a partir das áreas, né? Então, sempre com relação à seção anterior, mas consecutivamente. A coluna 6 diz respeito ao aterro corrigido, que vai ser o produto do aterro multiplicado,
né, pelo fator de homogeneização, aquele mesmo fator de homogeneização que a gente viu na aula anterior, né, a relação entre o volume de corte e o volume de aterro. O 7 diz respeito à compensação transversal. Para esses fins aqui que nós vamos fazer, seria o menor valor entre o volume de corte e o volume de aterro corrigido, aquele que eu compenso transversalmente, como falamos na aula passada. A coluna 8 diz respeito aos volumes da compensação longitudinal, ou seja, que sobra da transversal, ou que não seja feito na transversal, por não existir, é levado para uma compensação longitudinal. E o que vai acontecer é que o somatório das seções relativas a essa compensação longitudinal nos dão a coluna 9, que é justamente o volume acumulado, ou os volumes acumulados, né, que a gente obtém a partir aí, né, desse jogo da compensação transversal e da compensação longitudinal. Então, basicamente, são essas 9 colunas que a gente vai precisar para construir o quadro de incubação, o quadro de massas, e o que vai nos auxiliar a construção do diagrama propriamente dito é a coluna 1 e a coluna 9, ou seja, o estaqueamento vai entrar ali no eixo do X, né, e o volume acumulado vai entrar ali no eixo dos Y, para a gente conseguir desenhar esse diagrama adequadamente e, a partir dali, começar a entender essa movimentação de terra, tá? Bom, vou pegar aqui um exemplo para a gente entender um pouco melhor. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, nesse exemplo, esse estaqueamento e essas respectivas áreas de corte e de aterro. Né? Então, estaca 0, 1, quando chega ali na 4, tem uma 4 mais 8,60, e lá no final tem uma 9 mais 5,43. Então, tem 2 estacas fracionadas ali, e o restante são estacas inteiras separadas aí de 20 metros. Os volumes de corte e volume de aterro, algumas seções mistas, como vocês podem observar, 0 e 1, né? Seções 9 mais 5,43, e as outras são plenas ou de corte, de 1 a 4, ou plenas de aterro, como de 5 até a seção 8. Então, como é que a gente chega ao volume de corte? Como nós vamos utilizar a fórmula das áreas médias, ou seja, A1 mais A2 multiplicado por L dividido por 2, como a gente mostrou na aula passada, né, vocês devem ter aplicado aí no teste. Então, eu vou considerar a seção que eu estou, né, a seção anterior mais a seção anterior, vezes L, né, no caso aqui, se for um estaque inteiro, é 20 dividido por 2. Então, como eu tinha comentado, se esse estaqueamento ele é inteiro, fica fácil, porque eu pego a seção que eu estou, a anterior, somadas, e multiplico por 10, né? Quando a gente olha para a linha referente aí à estaca 0, né, esse volume de corte ele é 0. Por quê? Porque eu não tenho nada acumulado para trás. Eu estou começando ali naquele estaqueamento 0. Então, não tenho nada de volume para trás. É naquele ponto que eu inicio, tá? Naquele ponto que eu inicio a minha implantação da rodovia. Como eu não tenho nada de volume acumulado para trás, eu vou considerar que esse volume ele vai ser 0, aí na estaca 0. Quando eu parto para a estaca 1, aí eu já tenho 10,15 aqui metros quadrados de área nessa seção 0 e 27,5 na seção de estaca 1. Que volume de corte eu vou considerar? É justamente o da estaca 0 mais o da estaca 1, multiplicado por 20 dividido por 2. Então, 10,15 com 27,5, né, o que dá 37,65, vezes 20 dividido por 2, né, que daria 10, no caso. Então, eu teria 10,15 mais 27,5, daria 37,65, vezes 10, 376,50. Estaca 2, mesma coisa. Estaca anterior, 27,50, mais a estaca atual, 83,645, vezes 20 dividido por 2. Estaca 3, mesma coisa, 66, o anterior. Estaca 4, 35,65, mais 66,02, vezes 20 dividido por 2, 1016,70. Quando eu chego na estaca 4 mais 8,60, eu encontro um volume de corte de 192,43. Lembrando que esses volumes são de estacas consecutivas, né? Eles estão ali entre estacas consecutivas. Ora, 35,65 mais 9,10, ele está a 8,60 da estaca 4. Então, qual seria o valor de L? 8,60. Então, nesse caso aqui, seria 35,65, né? 35,65 mais 9,10 da estaca 4 mais 8,60, daria 44,75, vezes 8,60, que é o L, dividido por 2, que me dá 192,43
51,43, está aqui, de volume de corte, né? Como é que eu calculo esse 51, como é que eu chego a esse 51,87 de corte aqui? 9,10 que é o anterior, mais 0 atual, é uma seção que não tem corte, mas eu tenho acumulado de trás, né? Da seção anterior. Quanto é que vai ser meu L aí, pessoal, nesse caso? Aqui na estaca 4 mais 8,60 era 8,60 meu L. Quando eu chego na estaca 5, considerando que eu tenho uma área de corte de 9,10 na estaca 4 mais 8,60, quanto é que é meu L? O L vai ser 11,40. 11,40, justamente. 11,40, que é justamente o complemento, né? De 8,60 aqui para chegar aos 20 metros aqui. Como eu já tenho 8,60 da sequência anterior, 4 mais 4, 8,60, o L aqui da estaca 5 seria justamente 11,40, né? Diferença de 20 para o 8,60. Então, seria 9,10 mais 0, né? Vezes 11,40 dividido por 2. A estaca 6 eu não tenho nada de corte, eu não tenho nada para trás, na 7 também, na 8 também, está zerado o corte aqui. E quando chega lá no 9, 0 mais 6,25 vezes 10, né? 20 por 2, 62,5. E aí a última estaca, a mesma coisa aqui da 4 mais 8, 60, né? Então 6,25 mais 2,80 vezes 5,43, que é o L, dividido por 2. Então chegou ao meu volume de corte. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo? O volume de aterro, que é a próxima coluna, mesma forma, né? Estou na estaca. Eu estou na estaca 0, eu não tenho nada para trás, esse meu volume é 0. Aqui. Passo para a estaca 1. Então, pego aqui as duas seções, 6 mais 17,15, vezes 20, né, que é estaqueamento inteiro, dividido por 2. Estaca 2, mesma coisa. 3, a 3, ó, eu não tenho nada na 2, nem nada na 3 de área de aterro. Então, eu tenho um volume de aterro 0 aqui. E faço a mesma coisa que eu fiz no corte, também para o aterro. Seção atual, mais a seção anterior, né, vezes L, dividido por 2. Né, fórmula das áreas médias, lembrando só, né, de não esquecer ou se atentar no caso de estacas fracionadas, né, tanto na própria estaca fracionada como na estaca inteira seguinte, para lembrar do complemento. Tá? Então, corte a aterro, os volumes está tranquilo, né, porque é praticamente a aplicação direta da fórmula das áreas médias. O volume de aterro corrigido, que é a próxima coluna aí, ele vai ser o produto da coluna aqui de aterro pelo fator de homogeneização, né, que a gente está considerando que é 1,1. Geralmente o órgão dá, né, 1,11, 1,15, 1,20, 22, aí é o contratante que vai dizer qual é essa relação entre o volume de corte e o volume de aterro. Tá? É o que ele vai chamar de fator de homogeneização, e aqui a gente está considerando que seria o aterro corrigido. Na verdade, esse aterro corrigido está querendo saber quanto é que deveria estar no aterro, né, considerando que ele vai ter uma determinada retração quando ele for compactado. Então, ele tem 231,5, mas deveria ter, de modo corrigido, 254,65. Aqui na estaca 2, ele tem compactado 60, mas deveria chegar lá para ser compactado 66 metros cúbicos, considerando um fator de homogeneização de 1,1. Então, é pegar a coluna aterro e multiplicar pelo fator de homogeneização. A próxima coluna diz respeito à compensação transversal. Como a gente disse na aula anterior, eu priorizo compensar dentro da seção de modo transversal, lateral, todo o meu solo que eu retirei do corte, e o que sobra eu levo para a seção de aterro, né, até um determinado limite aí de uma distância de transporte, né, uma chamada distância econômica de transporte. Então, como é que a gente chega a essa compensação transversal? Numericamente aqui falando, ela vai ser sempre o menor valor entre o volume de corte e o volume de aterro corrigido. Tá? Então, para chegar a esse valor aqui, 264, eu olho para o corte e olho para o aterro corrigido. Menor valor, 254,65. Olho na estaca 2, volume de corte e volume de aterro corrigido. 1.111,66, menor valor, 66. Vou fazendo isso em todas as linhas. Né? Estaca 3, 1.496,65 de corte, 0 de aterro corrigido, menor valor entre o corte e o aterro corrigido cai aqui na chamada compensação transversal. Ok? E aí monto a minha compensação transversal como sendo o menor valor entre o volume de corte e o volume de aterro corrigido.
Fiz a compensação transversal, o material que sobra vai para a compensação longitudinal. Seria essa nossa penúltima coluna aqui, né? Como é que eu chego a essa compensação longitudinal? Numericamente falando, para fins de cálculo aqui do quadro, né, ela vai ser a diferença entre o volume de corte e o volume de aterro corrigido, a diferença, né? Então, aqui na primeira seção, aqui, estaca 0 não tem nada, estaca 1, 37650 de corte, menos 25465 de aterro, me dá 121. Né? 1111,45 de corte na estaca 2, menos 66 de aterro corrigido, me dá 1045,45. E aí eu faço tudo para isso, lembrando que deve-se considerar também, né, o sinal algébrico aqui, que vai nos dar uma indicação de que está faltando material. Quer ver, ó? Como é que a gente vai entender isso aqui? Olha como é legal. Eu cortei na estaca 1, 376,5 metros cúbicos de solo, né? Precisaria de 254,65 no aterro aqui. Compensei transversalmente os 254,65, né? Fiz a compensação transversal, e o que sobrou foi 121,85 que eu mandei para a compensação longitudinal. Para onde é que ela vai, a gente vai já descobrir quando a gente olhar para o diagrama. Tá? Mesma coisa aqui na estaca 2. Cortei 1.111,45 de solo, precisava na compensação do aterro 66, fiz a compensação de 66 metros cúbicos transversalmente, sobrou 1.145,45 para a compensação longitudinal. Né? Não olhar para a estaca 6, por exemplo, eu não tenho nada de corte, mas eu precisaria de 1.511,07 de aterro. Não compensei nada, porque não tinha como compensar, não tinha solo no corte, né? Nesta seção, e aí está me faltando 1.511,07 de aterro para ser feito, né? E ele vem de uma compensação longitudinal, de onde a gente vai já descobrir. Então, veja que é interessante olhar para o diagrama e entender. Cortei, aterrei, né, de modo corrigido, considerando na compensação transversal, né? E vai me sobrar ou faltar material. Se sobrar, vai para a compensação longitudinal e eu vou compensar isso ao longo de todo o meu traçado. Se faltar material, o quadro também me indica que está com falta de material, né? A partir da estaca 5, a gente observa que eu já tenho uma necessidade de trazer material para fazer aterro, né, nessa compensação longitudinal. Ok? E aí eu chego ao meu volume acumulado, que vai ser o somatório, né, das linhas relativas a essa compensação longitudinal. Não tenho nada aqui na zero, né, nesse nosso caso aqui, 0 mais 121,85 dá 121,85, 121,85 por 1.045,45, 1.167,30, então soma aqui o acumulado da 2 com a compensação longitudinal da estaca 3, então 1.167,30 mais 1.496,65, 2.669. Então, vou fazendo aqui, né, o somatório nas linhas, aqui a partir da compensação longitudinal, e também no acumulado a gente vê, em algum momento, o sinal negativo vai entrar indicando que eu tenho falta de material. Né? Então, deve vir de um aterro aí, ou de um empréstimo, ou de alguma outra situação que a gente vai já entender por meio do diagrama de massas, tá? Eu venho aqui, somando até o final do trecho. Tá? Então, o meu quadro de massas, o meu quadro de cubação, como alguns autores também chamam, está completo, e eu espero que vocês tenham esse entendimento. Olhar para o quadro e entender a compensação transversal longitudinal. Então, compensação transversal, sempre o menor valor entre o corte e o aterro corrigido, compensação longitudinal, a diferença entre o corte e o aterro corrigido. E o acumulado eu só somando nas linhas, né, para poder chegar a esse acumulado. Vocês conseguem olhar para esse quadro e dizer se esse trecho vai ter necessidade de empréstimo, ou vai fazer volta fora, ou está tudo compensado? Vai precisar de empréstimo. Tem 2.000. Que no acumulado está dando 2.423 metros cúbicos negativo. Uhum. Lá no final do trecho, né? Quem vai nos mostrar isso bem certo é o diagrama. Então, o diagrama de Brookner, ou de massas, né? Ou diagrama de volumes acumulados, mas esse diagrama que vocês estão vendo aqui, tem essa linha azul, que é a linha de Brookner aqui, ela indica justamente os pontos no eixo do X,
o estaqueamento, ó, 0, 1, 2, 3, 4, mais 4, e 8, mais 4, mais 8,60, tá aqui, 5, 6, 7, 8, 9, mais 5,43 no final. Então, está aqui a chamada linha de Brooklyn, né, o diagrama de massas, e aí eu ploto cada ponto desse. Na estaca 0, 0, na estaca 1, 121,85, na estaca 2, alguma coisa maior do que 1.000, né, deu 1.167,30, na estaca 3, 2.663,95, está por aqui, na estaca 4, 3.644,90, está por aqui, estaca 4, mais 8,60, 3.760, maior valor, né? Então, está aqui. A partir daqui vai caindo, né? Estaca 5, 6, 7, 8, 9, até a estaca 9, mais 5,43, que dá um volume acumulado de menos 2.423,32. Menos 2.423,32. Então, o que a gente sabe até agora é que eu tenho esse diagrama de massas aqui, e a partir de algumas propriedades, a gente vai começar a entender o seguinte. Uma primeira propriedade, ou duas propriedades importantes nesta leitura do diagrama de massas é a seguinte: todo trecho ascendente, né, todo trecho ascendente corresponde a volume de corte, e todo trecho descendente do meu diagrama de massas corresponde a trechos de aterro, né, a volumes que têm necessidade ou produzem aterro. Né? Então, se eu olhar para cá, eu sei que da estaca 0 até a estaca 4 mais 8,60, eu tenho um volume de corte, né, aqui da ordem de 3.760,70 metros cúbicos. Tudo isso que está a partir da estaca 4 mais 8,60 até chegar na 9,5, né, 5,43, tudo isso aqui é aterro. Então, o que eu tenho aqui é corte, isso aqui, essa linha descendente, ela vai ser aterro. Se eu traçar um diagrama, se eu traçar uma linha econômica, por exemplo, né, depois a gente vai detalhar o que é a linha econômica, mas entendo no primeiro momento que é uma horizontal, que eu traço sobre o meu diagrama para fazer a compensação dos trechos. Se eu puder compensar tudo, não tiver nenhuma restrição de material, com um traçado aqui horizontal bem em cima do eixo do X, eu vou dizer que todo esse volume aqui, da estaca 0 até a estaca 4, mais 8,60 aqui, ela é corte e será compensada a partir da estaca 4 mais 8,60 até próximo aqui da estaca 7. E o que está além da estaca 7? O que está além da estaca 7 é aterro também, né? Trecho descendente, aterro, só que ele não vai ser compensado porque não tem material dentro do trecho para compensação. O que vai ser esse trecho? Vai ser um empréstimo. Então, daqui para cá, eu vou necessitar de material para dentro da obra. Supondo aqui que a gente tenha que essa linha azul aqui forme uma parábola com concavidade para cima e continue até aqui a encontrar o eixo do X, né? Ela faz esse movimento, sobe, desce, depois ela sobe e encontra exatamente aqui no eixo do X. Se eu tivesse essa situação, por exemplo, traçasse uma horizontal, que seria a minha linha econômica, eu diria que todo o meu volume está compensado. Todo esse corte foi compensado neste aterro, e todo o corte que estaria aqui nesse trecho ascendente, a partir da estaca 9 mais 5,43, ele seria compensado da estaca 7 até a estaca 9 mais 5,43. Tá? Então, assim, precisa a gente ler esse diagrama e entender, né, a partir daqui. É claro que a gente pode olhar também para o quadro e tentar tirar alguma ideia, mas a definição, se vai ter compensação, onde vai ter compensação, de que modo, vai ser feita a partir da linha de Bruckner, do diagrama de Bruckner, quando eu indico onde estão as minhas linhas econômicas. Linha econômica, linha de compensação econômica, né, são os vários nomes para a linha que a gente vai depois, mais à frente, detalhar. Tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguma pergunta? Está tranquilo até aí? Bom, então esse diagrama ele vai mostrar para a gente tudo isso, né, que vem falando, só lembrando. É bom, sugiro que vocês revejam aqui essa configuração, né, do quadro de massas, né, até se chegar aqui na linha, né, de Bruckner, ou no diagrama de Bruckner propriamente dito. Se vocês entenderem bem o diagrama de Bruckner, né, conseguirem ter essa percepção do diagrama, fica muito fácil mais à frente
qualquer diagrama que vocês pegarem, conseguirem tirar as respostas dos volumes e movimentações que são feitas do terreno. Então, esse diagrama, vocês vão ter ele para todo o trecho. Se vocês tiverem lá 20 quilômetros de rodovia para implantar, vocês vão ter lá uma linha, né, dependendo da configuração do terreno, da movimentação, pode ser menos sinuosa, mais inclinada, menos inclinada. E é justamente esse comportamento que nos faz entender essas propriedades aqui do diagrama de Bruch, né? Então, esse diagrama vai nos ajudar a estudar a compensação corte a terra, fazer a programação, planejamento de bota fora e empréstimo, onde vai ter, onde não vai ter, programar equipamentos, se eu tenho compensação no início no trecho, bota fora, para já mostrar um exemplo, acho que fica mais claro. Só que a gente precisa entender o diagrama de massa em cima de algumas propriedades, tá? A gente vai começar a comentar a partir de agora. Então, vamos lá. Quando vocês olham para um diagrama de massas desse, é preciso que a gente entenda que ele não é a representação do terreno, né? Ele é uma linha, aqui, no caso nosso aqui, a linha vermelha, essa linha vermelha aqui, a linha de Bruch, né? Montado a partir de um quadro, que nós vimos agora há pouco, onde eu tenho aqui, no eixo dos Y, os volumes acumulados, no eixo do X, todo o estaqueamento. Tá? Então, essa linha aqui azul que está montada deve ser uma linha econômica, né? Isso não quer dizer que tudo que está acima dessa linha econômica é corte e tudo que está aqui abaixo, né, do eixo do X é aterro. Não, não é, porque esse aqui não é a representação do terreno, tá? Não é diretamente a representação do terreno. Ele vai ser uma representação, digamos que indireta do terreno, quando a gente faz essa associação. Ó. Então, se eu tenho um trecho ascendente, como eu já antecipei para vocês, de uma propriedade, eu estou dizendo que tem corte. Onde eu tenho um trecho descendente, eu estou dizendo que tem aterro. Onde eu tenho um trecho ascendente, é corte. Então, quando eu olho para o terreno, está aqui embaixo, ó, cotas versus estaca, está aqui. Trecho ascendente, corte, corte. Todo o trecho descendente, aterro. Está aqui o aterro, subiu aqui, uma linha vermelha, nossa linha de Bruch. Trecho ascendente, corte. Está aqui o corte. Né? Então, percebam que ele é uma representação indireta, ou seja, o diagrama de massas não é um perfil, né, não tem relação direta, né, com a topografia. É uma representação, digamos que indireta, né, do terreno a partir do momento que eu entendo as suas respectivas propriedades. Tá? Então, eu vou atentar com relação a isso, que vai na frente de desenho, não, aqui tudo tem um corte, não é bem por aí essa conversa. Tá? Então, uma outra propriedade diz que inclinações muito elevadas das linhas do diagrama de massa indicam grandes movimentos de terra. Quanto maior é essa linha, quanto mais inclinada ela é, mais movimentação de solo eu tenho, mais volume eu tenho para movimentar. E esses volumes eu tiro justamente ali no eixo dos volumes acumulados. Já deu um exemplo, então, qual é o meu volume total de corte, por exemplo, desse segmento aqui? É a diferença aqui dessas ordenadas, desse ponto mais baixo da linha, com esse ponto de máximo, corte, e também aqui nesse ponto de mínimo, até chegar ao final aqui dessa linha, tudo isso é corte. Então, o volume total de aterro é tudo que vem aqui desse ponto de máximo até esse ponto de mínimo. Se eu rebater aqui para as ordenadas, então eu tenho nessa diferença de ordenadas, né, a indicação do volume, no caso aqui de corte ou de aterro. Tá? Então, quanto mais inclinado isso é, mais movimentação geralmente eu gero no meu terreno. Uma outra propriedade vai dizer que qualquer horizontal traçada sobre o diagrama vai determinar trechos de volumes compensados. Essa horizontal é que nós vamos mais à frente chamar de linha de distribuição econômica ou linha econômica. Tá? Então, o que é que essa horizontal indica? Que tudo que está sobre essa linha ou abaixo dessa linha vai estar compensado, corte no aterro. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, eu estou querendo dizer que essa linha azul traçada aqui, por exemplo, me indica que todo esse volume aqui que vai de A até esse ponto de máximo será compensado nesse aterro aqui que vai desse ponto de máximo até o ponto B. Tá? Se essa linha azul continuasse aqui, né, que deveria ser verdade, então eu estaria dizendo que desse ponto de mínimo até ele encontrar aqui a linha azul, se ela continuasse, esse corte estaria sendo compensado neste aterro. Ou seja, esse traço aqui vermelho, que vai do eixo do Y até o ponto A, né, e o que passaria aqui além do eixo do X, subindo aqui, ele seria o quê, pessoal? Ele não seria compensado, mas ele seria o quê?
Empresta ou bota fora? E aí, pessoal? Esses volumes aqui, considerando que essa linha azul aqui, ela continua aqui no diagrama todo, e eu estou dizendo que esse corte aqui, esse volume de corte é compensado neste aterro, e este volume de corte aqui é compensado neste aterro. Eu estou olhando para o terreno, ó. Vai acontecer isso. O corte, todo esse material cortado aqui, vem para este aterro até esse limite aqui dessa linha verde vertical, e todo este corte que está aqui na representação do terreno vem para este conjunto de aterro aqui, complementando este aterro. Pergunta é, esse volume que sobra bem aqui, né, que não foi compensado, este do início do trecho aqui, seria desse lado aqui, esquerdo, meu aqui, da linha verde, seria o quê? Bota fora. Seria botar fora. Então, se eu estou num trecho de corte de um material que não é compensado, esse material só pode ser bota fora. Se eu estou num trecho de aterro e não tem material compensado, estou indicando que eu tenho necessidade ali de um empréstimo. Então, nesse caso específico aqui, é o que eu estou dizendo, vou ter um bota fora aqui no começo do trecho, pelo diagrama eu vejo isso, e tem um bota fora no final aqui do trecho. Mesma coisa no nosso exemplo lá, né? Voltando para o nosso exemplo, tem que traçar aqui uma horizontal para compensar este corte aqui, neste aterro até aqui. Tudo que está aqui abaixo, digamos, do eixo do X, do eixo do X, da partir da estaca 7, seria necessidade de empréstimo. É um volume que a gente vai saber que está da ordem aqui de 2.432 metros cúbicos. Tá? Então, é isso que a linha, né, essa horizontal, que a gente vai chamar mais à frente de linha econômica, vai querer nos informar. Então, todo o trecho ascendente do diagrama, como eu já disse, representa corte, ou uma predominância de corte. Todo o trecho descendente representa, né, corresponde a um trecho de aterro, ou uma predominância maior de aterro, se tiver uma seção mista, pequeníssima, ou quase inexistente as áreas, os volumes, né, contrários, no caso aí, descendente aterro, ascendente corte, predominância desses volumes aí apresentados. Tá? E a diferença de ordenada, como falamos, entre dois pontos do diagrama e o volume de terra entre esses dois pontos. Okay? Uma outra propriedade vai nos dizer que os pontos extremos do diagrama vão corresponder aos pontos de passagem, seja ponto de máximo, seja ponto de mínimo, como vocês estão observando aqui. Ó. Então, se aqui um ponto de máximo e aqui um ponto de mínimo, representa um ponto de passagem, tá? Está marcado aqui como PP. Se eu tiver no ponto de máximo, eu digo que a passagem é do corte para o aterro, se a gente olhar para o terreno, ou olhar para o diagrama, trecho ascendente corte, ponto de máximo, aterro. Ponto de mínimo, né, corresponde à passagem do aterro para o corte. Tá? Geralmente, esses pontos a gente vai chamar mais na frente de cota vermelha ou cota nula, porque estão ali coincidindo com a cota do grade. Né? Então, seriam os chamados pontos de passagem. Okay? Então, ponto de máximo, corte para aterro, ponto de mínimo, aterro para corte. Uma outra propriedade vai nos dizer o seguinte, tá? Diz respeito às ondas positivas ou negativas. Então, a posição da onda dentro do diagrama em relação à linha de compensação, esse nosso exemplo aí seria essa linha azul. Então, essa posição vai dizer o seguinte, as ondas positivas, ou seja, aquelas que estão acima, né, dessa linha azul, da linha de compensação, vai nos indicar transporte de terra no sentido do estaqueamento da estrada, e as ondas negativas, que seriam essas daqui, abaixo da minha linha econômica, da minha linha de distribuição econômica, indicam transporte no sentido contrário ao estaqueamento da estrada. É só olhar para o terreno. Ó. Então, o que ele está querendo dizer é, uma onda positiva está aqui acima da linha de distribuição, então todo esse corte vai no sentido do estaqueamento para este aterro. Corte para aterro, corte para aterro, corte para aterro. Depois a gente vai descobrir que a gente tem como saber qual é a distância média, né? Esse corte vai acontecendo. Porque imagina que a gente vai cortar aqui, vai levar para o aterro. Corta mais aqui, traz para o aterro. Então, começa a cortar ali, anda 100 metros. Depois anda 150, 170, 200, 500. Então, qual é a distância média que a gente vai considerar? Mais à frente a gente vai dizer. Se eu tiver com onda negativa, abaixo da minha linha de compensação, o transporte será feito no sentido contrário ao estaqueamento. Então, estou querendo dizer que esse corte aqui virá para este aterro. Então,
a compensação vai acontecer no sentido contrário. Basta olhar aqui o perfil do terreno. Corta aqui, traz para trás, né, do aterro. Corta, vai no sentido contrário ao do estaqueamento. Tá? A gente vai ver depois com mais detalhe, né, essa propriedade, que é a área compreendida entre a curva de Brookman e a linha de compensação mede o momento de transporte da distribuição considerada. O momento de transporte é um parâmetro que vai levar em consideração o volume, né, pelo transporte, né, pela distância média de transporte. Depois a gente vai levantar a hipótese que essa distância ela vai ter que ser dada em função dos centros de gravidade, aí dos volumes, né, para a gente conseguir encontrar um transporte mais viável, né, e a gente vai ter uma forma de calcular esse momento de transporte. O momento de transporte ele é importante porque é ele que vai nos dizer se uma compensação está adequada ou não, né, mais barata ou mais cara, por exemplo. Então, vamos supor que nesse exemplo aqui que vocês estão vendo, essa linha azul possa estar aqui, né, continuada, vamos supor, desse ponto A até o ponto final aqui desse trecho ascendente, mas ela poderia iniciar aqui embaixo também, bem aqui, onde está a ponteira. Ela viria daqui, de modo horizontal, até o final. É o que eu indicaria que, ao invés de eu ter 2 botaforas no começo e no fim do trecho, eu só teria um acumulado no final do trecho. É mais barato ou não? Geralmente, quem me diz isso é o meu momento de transporte. Quando eu pego o volume, multiplico pela distância média, eu vou dizer, opa, não, é melhor fazer realmente no começo e no final. É uma questão de planejamento, né? Vocês podem dizer, não, aqui no começo eu tenho uma região para botar fora, ao invés de eu cruzar aqui o segmento todo, sei lá, 5 quilômetros e fazer um botar fora lá no final, é melhor distribuir isso no começo ou no fim. Ou então não. Vou aqui compensar tudo no começo e o que sobrar e não puder ser compensado, eu mando isso a botar fora todo no final do trecho. Geralmente, através do momento de transporte, a gente consegue ter uma resposta adequada com relação a isso, tá? Vai ver na próxima aula o que é esse momento de transporte. E aí, do momento de transporte, a gente precisa conhecer a distância média de cada distribuição, né, que vai ser considerada, a gente vai mostrar depois, como uma base de um retângulo, né, de área equivalente à do segmento compensado, e de altura, que seria igual à máxima ordenada do segmento. Vai detalhar um pouco melhor isso aí mais à frente, quando a gente chegar ali no cálculo do momento de transporte, a distância econômica, né, e outros parâmetros que nos diz respeito ao custo dessa movimentação. Tá? Geralmente, a partir do diagrama de massa, do quadro de massa, a gente consegue ter esse quadro aí de localização e distribuição dos materiais para a terraplenagem. É um quadro resumo, né? Não é o quadro ali de cubação, plenamente, que a gente mostrou anteriormente, mas é um quadro que me dá os materiais escavados e para onde eles vão, o destino do material escavado. Ele está querendo dizer o seguinte, aqui da estaca 0 à estaca 4, eu tenho um corte de volume de 3.253 metros cúbicos, é material de primeira categoria, depois a gente vai ver as classes, né? São 3 categorias de materiais para uso em terraplenagem, e esse material vai para a estaca 0 a estaca 4 até a estaca 10, e ele é aterro, é uma distância média de 100 metros. Né? Então, está tudo indicado aqui. Por exemplo, aqui da estaca 12 à estaca 15, é um corte existente, de 2.526 metros cúbicos, também material de primeira categoria, e ele vai ser levado, o destino dele vai ser para a estaca 15 até a 26, numa distância média de 140 metros, distância média de transporte, DMT, e ele vai para a camada inferior de aterro. Ou seja, ele resume aqui os tipos de materiais, os volumes escavados e o destino desses materiais dentro da obra. Então, também serve como um quadro de localização e distribuição para fins de planejamento, distribuição do material, verificação dos equipamentos a serem utilizados em cada fase, então serve para isso também, tá? Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta até aqui para a montagem, o entendimento das propriedades do diagrama? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Não? Bom, eu vou mostrar um exemplo, é um exemplo simples, né, de um diagrama de massas. Aqui eu vou explicar e depois, né, nas próximas aulas, a gente vai retomar. Inclusive, já coloquei lá no CIGAR para vocês duas listas de exercícios, uma para a montagem do diagrama, através do quadro de massas, né, e tem uma outra lista que é com exercícios, né, para vocês olharem para o diagrama e tirarem algumas respostas de lá, de alguns volumes, a exemplo desse aqui que eu vou projetar para vocês agora. Bom,
Esse foi uma questão que caiu aí em 97 no ENAD, agora é NENEM, né, no Exame Nacional de Cursos aí, chama. Melhor, é ENAD, né? É o Exame Nacional de Desempenho. 97, Exame Nacional de Curso do curso de Engenharia, mostrando aí um diagrama de massas, né, que vai aí da estaca 0 até a estaca 75, né, multiplicado por 10 a terceira metros cúbicos, de uma rodovia que tem essa configuração do diagrama de massas, do diagrama de Bruto. Percebam que aqui, pessoal, ele traçou 3 linhas de distribuição econômica, tá? A gente vai ver que eu posso ter mais de uma linha, isso vai depender da decisão do projeto, mas aqui no caso ele colocou uma linha, ó, essas linhas mais espessas que vocês estão vendo aqui são justamente as linhas de distribuição econômica, ou linhas de compensação. Por que ele não fez 2 linhas, por exemplo? Essa aqui um pouco mais baixa, e uma outra? Não sei, é uma decisão do projeto. No caso aqui da questão, é só para, talvez, para exercitar, né? Para a gente começar a ter uma noção de como é que é esse comportamento aqui da distribuição desses materiais nesse trecho aqui, que vai da estaca 0 até a estaca 75, tá? Então, 3 linhas, aqui uma horizontal, uma, a segunda vai aqui, a primeira vai da estaca 5 até a estaca 5 até a estaca 35, a segunda linha vai da estaca 40 a 50, e a terceira linha está aqui da estaca 55 a 75. 3 linhas econômicas, né, distribuição, de compensação, e o diagrama aqui com um formato bem interessante, né? Bom, a primeira pergunta é qual é o volume de empréstimo? Queria que você me dissesse aí qual é o volume de empréstimo, onde é que esse volume de empréstimo está localizado. Alguém consegue me dizer aí? Onde é que está? Esse é a estaca 35, 40? Estaca 35 a 40, justamente. De quanto? Qual é o volume? Hã? Deixa eu ver. 20 mil metros cúbicos? 20 mil metros cúbicos, exatamente. Então, da estaca 35 a 40, eu tenho um empréstimo que vai aqui, né, de uma diferença de 0 até 20, está multiplicado por 10 a terceira, então, da 35 a 40, eu tenho 20 mil metros cúbicos de empréstimo, está mostrado aqui. É que eu sei que é empréstimo, porque eu estou no trecho descendente, né, eu estou no trecho descendente, então todo trecho descendente é aterro, e para aterro só cabe empréstimo. E não está compensado, né, porque vocês olharam aqui para essa horizontal, eu compenso o corte de 5 a 10 no aterro de 10 a 15. Quando eu olho aqui para esta outra compensação aqui, eu digo que eu compenso da estaca 20 a 25 o corte, né, que está compreendido entre a estaca 20 a 25 no trecho de 15 a 20. Então, veja, a onda negativa, né, abaixo da linha de compensação, indica compensação no sentido contrário ao do estaqueamento. Da estaca 25 a 35 eu também tenho uma compensação, ou seja, esse corte aqui está compensado neste aterro. Então, eu tenho aqui da estaca 25 a 30, eu tenho 10 mil metros cúbicos compensados aqui no aterro, que vai da 30 a 35. E depois eu tenho uma compensação aqui também, da 45 a 50, de 40 a 45. Uma outra compensação do corte de 55 a 60, no estaqueamento de 60 a 65. E lá no final do trecho, né, onda negativa, então eu tenho uma compensação da estaca 70 a 75, trecho ascendente, aqui nesse aterro de 65 a 70. Tudo que não compreende, né, essas áreas aqui acima ou abaixo das linhas de compensação, elas não estão compensadas. Ou elas serão ou elas serão bota fora, se elas estiverem na seção de corte, ou elas serão empréstimo, né, ou haverá necessidade de empréstimo se ela estiver na seção de aterro. Então, o colega falou, tem um empréstimo aqui da estaca 35 a 40, certo? Que aqui é um aterro grande, né? Esse aterro total aqui tem 35 mil metros cúbicos, né? Ou seja, esse aterro tem uma necessidade de 35 mil metros cúbicos. Então, 10 mil vem aqui dessa compensação, 5 mil vem dessa compensação, e os outros 20 mil metros cúbicos estão aqui e vêm de um empréstimo. Onde esse empréstimo vai estar localizado, o projeto vai ter que indicar de onde é que vem esse material. Sendo isso verdade, quanto é que é o volume de bota fora? E onde é que eles estão? 15 mil metros cúbicos. Eu acho que é de 0 a 5 e de 50 a 55. Exatamente.
Quem está falando, né? Não consigo ver aqui. É João Victor. Ô, João Vitor. É isso mesmo. Então, você tem aqui estaca 0 a 5, um trecho ascendente não compensado, bota fora, de 5.000 metros cúbicos, e também das 50 a 55, aqui 10.000 metros cúbicos, né? Não compensados. Então, justamente essas duas linhas vermelhas aqui me indicam bota fora, 15.000 metros cúbicos, né? O valor do maior corte é aquele que me indica, logicamente, o maior trecho ascendente, né? Vai ser cortado, né? Sendo que a gente já viu que esse volume aqui, entre a 50 e 55, vai para botar fora. Mas o maior corte está justamente aqui, nesse maior trecho ascendente. E é da estaca 45 até a estaca 60, que dá 20.000 metros cúbicos de corte, né? Desses 20.000 serão compensados no aterro, os outros 10.000 serão compensados no aterro, né? 5 e 5, e os outros 10 vai ser material de bota fora, como já vimos. E o maior aterro, como já falamos, né? É o que representa a maior linha descendente. Aqui, é o trecho descendente, que vai aqui da estaca 30 a 45, tudo isso é aterro, né? E que corresponde a 35.000 metros cúbicos, tá? E a última pergunta diz respeito quais são as estacas de cota vermelha nula. As estacas de cota vermelha nula são aquelas que têm uma coincidência com o grade do terreno. Se ela é nula, né, ela não tem cota para ser considerada. É chamada de vermelha por uma convenção. E elas estão justamente onde? Nos pontos de passagem, né? Os pontos de máximo ou de mínimo. Então, aqui no ponto eu tenho passagem de corte para aterro, aqui no mínimo aterro para corte, aqui no máximo corte para aterro, e por aí vai. Se a gente olhar para o diagrama, esses pontos vermelhos que estão aqui é o que eu chamo de cota vermelha nula, ou alguns chamam só de cota nula, né? Porque se a gente fizer uma representação para o terreno, é justamente onde eu tenho passagem, corte para aterro, aterro para corte, corte para aterro para corte, para aterro e por aí vai. Então, nas estacas aqui, referentes a esses pontos vermelhos, aqui estão na estaca 10, estaca 20, 30, 45, 60 e 70, são justamente as chamadas estacas de cota vermelha nula. Tá? Então, vejam aí que a gente tem, né, um diagrama de massas proposto, né, esse diagrama de Brookner, para a gente entender, em 3 linhas de distribuição econômica. Poderia ter duas? Poderia ter duas. Deveria ter duas aí, mínimo duas, né, por conta da formação do diagrama. Eu tenho que ter todos os trechos ascendentes e descendentes do meu diagrama tocados por essa linha de compensação. Então, se a gente, por exemplo, fizesse uma suposição que essa linha de distribuição viesse aqui para baixo, aqui para 15, por exemplo, e essa outra linha que viesse até tocar aqui, não existisse essa, aqui embaixo, entre 40 e 60, ou seja, eu teria uma compensação aqui, uma linha que vai da estaca 0 até a estaca 35, mais alguma coisa aí, e uma outra que vai de 35, um pouquinho mais à frente, até a 75, eu teria tudo compensado, né, concordo? Estou querendo dizer isso aqui, né? Se essa linha fosse esse aqui, né, e se essa outra fosse, na verdade, esse aqui. Vamos supor que esse aqui seja reto. Então, o que eu teria era essa configuração. Esqueçam as linhas mais espessas pretas. Tá? Então, o que eu teria é todo esse corte compensou esse aterro, todo esse corte compensou este aterro, né? Teria todo este corte aqui compensado no aterro anterior, corte no aterro, só sobraria um pequeno volume aqui da ordem de 5.000 metros cúbicos, entre a estaca aqui 35 e a 40, um pouco antes, né, na intermediária aqui, talvez era 36 a 37,5, talvez, como sendo nesse caso aqui, empréstimo ou bota fora? Se a configuração fosse dessas linhas vermelhas. O que sobraria aqui seria uma necessidade de empréstimo. Então, estou no trecho descendente, tudo compensado, trecho descendente aterro, não consegui fazer esse aterro pela compensação, só tenho a possibilidade de trazer material de fora da obra, ou seja, um empréstimo aí, que era de
anteriormente 20 mil passa a ser de 5 mil. Ah, por que não foi feito assim, com essa proposição da linha vermelha? Não sei. E o projeto deve justificar, né, dizendo, ó, esse trecho aqui, pode ser que ele diga lá no projeto, ó, entre a estaca 35 e a 40 o material não é bom, né, todo esse material aí vai ser expurgado, ou então eu vou precisar trazer material de fora, não vale a pena estabilizar, então fica caro, então vamos fazer um empréstimo que é melhor. Então, aqui no começo também, né, esses 5 mil aqui da estaca 0 a 5, ó, meu bota fora aqui no começo da obra, então eu vou logo agilizar todo o meu bota fora para cá, e está feito o meu bota fora. Tá? Então, essa configuração aí da terraplenagem, que a gente tem é o desenho inicial, que foi isso que a gente fez aqui, né? Que a gente fez aqui, a partir do quadro, então a gente construiu o quadro, a partir do quadro está aqui o volume acumulado, fez o diagrama que tem isso, eu sei que o volume de corte total é esse, o volume de aterro total é este. Compensado aqui, eu vou ter mais aterro do que corte, nesse caso específico nosso aqui. Então, vou ter a necessidade de empréstimo lá no final do trecho, a partir da estaca 7. Aqui, no caso, ele mexeu, né, nesse exemplo, fez dessa forma aqui da linha preta, colocando um bota fora no começo e compensou tudo. Aí fez um empréstimo, e tinha necessidade de empréstimo de 20 mil. Por que não reduziu para 5, como eu disse? É o projeto que vai dizer. É o projeto que vai dizer como é que essa movimentação vai acontecer, tá? Então, pessoal, era isso. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida para hoje. A gente, então, eu sugiro que vocês voltem ali no quadro, entendam, né, aquela configuração ali dos volumes, não tem grandes complicações, na verdade, aplicar a forma das áreas médias. Vejam lá os volumes de corte e aterro, compensação transversal, longitudinal, chegar, desenhar um diagrama de massa e entender essas propriedades do diagrama. E aí, quando for na próxima aula, a gente trabalha a parte de momento de transporte, a gente vê como é que a gente movimenta isso aí com menor custos, né, menor custo de transporte, tá? E aí também deixei lá uma lista de exercícios, tentem fazer lá, e depois a gente volta a discutir aqueles exercícios ali num próximo encontro, né, certamente até o próximo teste ali do dia 19. Então, só para entender, tentem fazer, a gente volta a discutir aqui a solução daquilo com o complemento que vai ser mostrado para frente, né, no momento de transporte, os custos de compensação, a disposição das linhas econômicas, etc. Tá? Então é isso, ninguém tiver mais alguma dúvida, eu me despeço por aqui, agradecendo a presença de vocês, tá? Boa tarde e bom final de semana.